Olá, boa noite. Seja novamente bem-vindo a mais uma aula do professor Alan e hoje estamos com implementação de máquinas e dispositivos. Essa UC ela é bastante fácil, né, no seu desenvolvimento, mas vou te explicar aí passo a passo para vocês, ok? Vamos aguardar alguns minutinhos para estar dando continuidade em nossas atividades. Novamente, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Alan, com inovação e tecnologia.
Alô, pessoal! Seja bem-vindo novamente aí. Estamos aí com a parte aí de implementação de máquinas e acionamentos positivos, né? Então, essa matéria aqui, ela é bastante fácil, né? Explicando passo a passo para vocês. Ampliando aqui, ó, cada um para vocês, ó, nós temos aqui, ó, os nossos fóruns avaliativos. Olha aqui, então, nós temos o primeiro fórum, o segundo, terceiro, quarto, e temos aí uma situação de aprendizagem, que nós chamamos de SAP, né? E aí o professor Alan vai explicar cada um para vocês aí detalhadamente aí. O nosso primeiro fórum é sobre realizar um plano de instalação de equipamentos e dispositivos industriais, no valor de 6 pontos, certo? Então você vai clicar aqui, ó, vai abrir para você aí, ó, certo? Abrindo aqui para você, então nós temos aqui, vou ampliar, tá bom? Então tá aqui, ó. Você tem que fazer um plano de equipamentos e dispositivos industriais, né? No caso, temos um contexto, né, que fala sobre que a instrumentação está presente aí em todos os tipos de indústria. No caso, nós falamos que é o petróleo, gás, petroquímica, papel, celulose, alimentação, bebidas, automobilística e outros, né? Esses processos aí que foram citados, temos uma parte que chamamos aí de controle, né? De maneira adequada, controlando variáveis como pressão, vazão, nível, temperatura, pH, umidade, entre outras. O controle manual desses processos seria muito difícil, ok? Então, no caso da situação proposta, discuta com os seus colegas, né? E identifique pontos de entrada e saída. Geralmente, nós chamamos de I/O. I/O é o seguinte, aqui nós temos, ó, input, que são entradas. Em inglês a gente fala que é entrada, tá, pessoal? Então, input e output. Input, pessoal, nós falamos que são entradas e output são saídas, ok? Só que aí é difícil toda vez a gente ficar escrevendo input e output, que são entradas e saídas, né? Aí o que que a gente faz? A gente pega e escreve assim, ó. Por isso que você, tecnicamente, né, já tem que aprender essas nomenclaturas. Aqui, ó, então é I/O. Quando você vê a nomenclatura I/O, significa input e output, ou seja, entradas e saídas, né? Aí geralmente temos entrada e saída digital. Digital o que que é? Só relembrando para você. É a variação, né, de um e zero, tá vendo? Geralmente a gente fala que é uma variável booleana, né? Então de 0 e 1, tá vendo? 0 seria desligado e 1 seria ligado. Por exemplo, na sua casa, a lâmpada está apagada e a lâmpada está acesa, certinho? E temos o analógico. Falei do digital, agora vou falar do analógico, né? Analógico, no caso, seria o quê? Seu ventilador. Que além de ter a possibilidade de desligar e ligar, nós temos a possibilidade de fazer o controle da velocidade de 0 a 100%. Você já notou que lá no ventilador lá, você pode colocar na velocidade 1, 2, 3. Então, isso é um analógico. Então, você tem aqui uma regulagem de 0 a 100%.
Ou você deixa desligado, ou você pode colocar 100%, mas você pode colocar também 50% se você quiser, né? Da velocidade, certo? Isso aqui, então, é um analógico. Então, temos digital e analógico, entrada e saída. Então, discuta com seus colegas e identifique pontos de entrada e saída, né, digitais e analógicos do processo abaixo e explique, né, todos os processos com base aí no capítulo 3 aí do livro didático, ok? No caso aqui, ó, o professor Alan explicando para vocês, nós temos a entrada do produto, certo? Temos uma válvula aqui, ó. Esse aqui é um tanque de aço inox, chamamos tanque 01, né? Temos diversos instrumentos aqui de medição, onde você vai começar a aprender aí umas nomenclaturas aí, ok? Por exemplo, temos aqui, ó, transmissor de L. O que é esse transmissor de L? Significa que é um transmissor de nível. E você vai aprender, tá bom? Esse nomenclatura, né? Nós temos aqui, ó, CL, controlador de nível, certo? O L é o nível, né? Transmissor de pressão. Por que o professor sabe que é transmissor de pressão? Porque eu sei que P é de pressão e o T de transmissor, entendeu? É uma simbologia, beleza? Então, essa aqui é a nossa planta, de subir aqui um pouquinho, ó, onde você tem que identificar e falar um pouco sobre essa planta de instrumentação e controle. E aí o professor Alan já auxilia você aí, né, no desenvolvimento da atividade. Então, temos a entrada do produto e temos a saída do processo, ok? Então, temos o produto, a entrada e saída do processo, né, de fabricação industrial. Temos processos que chamamos processo de fabricação da lã de aço, processo de fabricação da palha de aço, processo de fabricação do suco de laranja, processo de fabricação da cerveja, beba com moderação, certo? Processo de fabricação aí do arroz, do feijão, e assim sucessivamente. E aí nós estamos em entrada do produto, e aqui nós temos aqui a saída do nosso processo, né? Só que aí, essa matéria-prima, ela passa pela modificação até chegar ao ponto final. Então, nós temos aqui, ó, um tanque de aço inox e o outro tanque, tá vendo aqui? Beleza? Temos aqui um controlador indicador, certo? Temos aí, ó, tá vendo a válvula? Temos aqui um transmissor de nível, temos um transmissor de pressão, transmissor de nível, né? Pessoal, mas como é que você sabe aqui? Então, se eu não estou enganado, vou colocar aqui embaixo, tá, pessoal? Preparei uma aula aqui para vocês. Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, implementação de equipamentos e de dispositivos. A instrumentação industrial, nós falamos que é fundamental para o controle de todos os processos de fabricação industrial, proporcionando dados precisos, confiáveis sobre variáveis, né? Críticas como temperatura, pressão, vazão e nível. Tipos de equipamentos e dispositivos. Temos sensores, transmissor, que eu estava falando sobre transmissor, indicador de nível, né?
transmissor indicador de pressão, controladores e atuadores. Por exemplo, sensores convertem variáveis físicas em sinais elétricos, nós chamamos de transdutor, incluindo pressão, vazão, temperatura, que são os olhos e ouvidos aí de um sistema, né, automatizado. Transmissores convertem os sinais elétricos dos sensores em sinais padronizados, geralmente 4 a 20 mA ou de 0 a 10 volts, que geralmente são utilizados em CLP, que é controlador lógico programável, ou inversor de frequência. Atuadores nós temos aí, por exemplo, aí como cilindros, né, que tem a possibilidade de avançar e recuar, cilindro rotativo, né, são bastante utilizados. Além dos cilindros, nós temos válvulas, né, e eletroválvulas, que trabalham nesse sistema de controle de máquinas e dispositivos. E aí, basicamente, nós temos aí uma simbologia para essa instrumentação, que é fundamental, né, para a correta apresentação de documentos na área de instrumentação. Trabalhamos com a parte da ISA, né, que é a International Society for Maturity and Control, que é a Instruments Society of America, né, que é a sociedade aí, né, americana de instrumentos. E temos a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, que é bastante utilizado aí, né. Geralmente também trabalha-se com a norma DIN, né, que é o Instituto de Normatização Alemão, ok? E aí, levando em consideração a nossa parte de simbologia, temos aqui a primeira letra, é a variável do processo medida ou de inicialização. Então, por exemplo, temos aqui, ó, PT. PT seria aí transmissor de pressão, que eu falei para vocês lá, né? FT, então temos aí que ele é o transmissor de vazão, né? Aí temos PI, TI, LI, SI, RI. PI, indicador de pressão. TI, indicador de temperatura. LI, indicador de nível. SI, indicador de velocidade. E RI, que esse é bastante ruim, né? Que é indicador de radioatividade. Além de PI, TI, LI, SI e RI, temos o PIC, TIC, LIC, FIC e GIC. O que é isso, professor? Controlador indicador de pressão, controlador indicador de temperatura, controlador indicador de nível, controlador indicador de vazão, controlador indicador de potência. Às vezes as pessoas confundem, né? Porque é J e P, né? Então você está vendo que tem determinadas simbologias que utilizamos aí no desenvolvimento aí da parte de instrumentação e controle. Além dos indicadores, controladores, nós temos sistemas de alarme. Então nós temos aí, ó, LAH, TAH, SAL, WAL, que é alarme de nível alto, alarme de temperatura alta, alarme de baixa velocidade e alarme de baixo peso. Abreviações para os diferentes tipos de alimentação. Nós temos que AS é a parte de suprimento de ar, né, que trabalha com sistema de ar comprimido, né, pneumática e eletropneumática. Temos ES, que é, nós falamos que é o suprimento elétrico, né? Que é aquela parte toda de instalação elétrica que envolve tanto a parte eletropneumática, elétrica e hidráulica, sistema de automação, comandos elétricos e assim sucessivamente, certo? Temos suprimento de gás, ok? E é interessante salientar aqui, o professor falando aqui, que como eu já fui chão de fábrica, né? Então, você imagina, se você está dentro da indústria, você tem que ficar reparando determinadas cores. Então, por exemplo, quando você vê lá ó, o sistema de incêndio, ele é totalmente vermelho, ok? Né?
que geralmente tem um sistema de alarme, né? Tem uns extintores, né? E assim, né? Ok? Sistema de água, a gente coloca uma tubulação na cor verde, que é bastante utilizado, certo? Sistema de gás, a gente utiliza amarelo. Então, na hora de você ver aquela tubulação de gás passando lá na indústria, lá, é o amarelo. Para o sistema de ar comprimido, nós utilizamos o azul. O azul, ele é bastante utilizado para o sistema de ar comprimido, ok? Geralmente, nas partes mais perigosas da máquina, a gente utiliza amarelo também. Então, por exemplo, você vai ver que tem lá a corrente com peão, né, com a catraca, que dá movimento na máquina, e a gente coloca uma capa protetora lá na qual amarelo. Nós temos suprimento de gás, suprimento hidráulico, suprimento de nitrogênio, suprimento de vapor, suprimento de água, ok? E às vezes você vai encontrar essas nomenclaturas em inglês, tá bom, pessoal? E aí, geralmente, nós temos uma bolinha, temos um retângulo, temos lá um, né, losango, temos determinadas figuras que determinam se está com acesso ao operador, se está atrás ou inacessível ao operador, né? Nesse caso aí, por exemplo, nós temos equipamento, instrumento discreto, compartilhado, né? Com software, né? Temos com, às vezes, o CLP, que é o controlador lógico programável, né? Conhecido também como PLC, tá? Certo? E aí, simbologia da parte de instrumentação, nós temos aí identificação de instrumento. Então, aí vai guardando. Nós temos a P, letra P, pressão. T, temperatura. F, vazão. Nível, letra L. Repetindo, P, pressão. T, temperatura. F, vazão. L, de nível. E aí temos aí com funções, né? I, indicador. R, registrador. C, controlador. T, transmissor. D, válvula. S, interruptor, conhecido como switch. A, de alarme. Alarme pode ser alto e alarme pode ser baixo. Ok? E aí, às vezes nós temos aí as linhas, né, de representação do sinal do projeto, como eu estava falando para vocês. Nós temos o tubo capilar, temos o sinal elétrico, sinal eletromagnético, sonoro ou radioativo, sinal hidráulico, pneumático, processos, software ou link de dados. E aí, no nosso caso, nós trabalhamos com válvulas, ok? Nós temos aí válvula com atuador pneumático de diafragma. Nós temos, geralmente a gente fala assim, pessoal, válvula de controladora de pressão, válvula controladora de vazão. Essas válvulas, elas parecem tipo uma panela de pressão na cor azul, certo? E aí temos válvula com atuador hidráulico ou pneumático, tipo pistão, válvula manual, válvula automática, auto-operada. Temos vários tipos de válvula, ok? Depois desses sistemas aí de alarme, de controladores, nós temos sistemas aí, né? Que nós chamamos aí, bastante utilizado, é um medidor de linha que a gente chama de rotâmetro. Temos transmissor de vazão, indicador de vazão, registrador de linha, né? Lembre-se que F é de vazão, ok? Não pega pelo português, e sim pelo inglês, ok? Aí dando um exemplo já dessa simbologia na parte de instrumentação e controle, né?
Então, você imagina que num processo de fabricação industrial aí, com acionamento de dispositivos, né, que já trabalham com a tecnologia mais avançada, nós temos aí o FT, que chamamos de transmissor de vazão. O RF, que é o registrador de vazão, ok? Quando ele vem acompanhado com a numeração embaixo, aí é a indicação onde foi feita a instalação. E aí, nesse caso, você vai notar que nós temos a simbologia aqui fazendo a indicação, né, do tipo de sinal. Caso você tiver dúvida, essa aula fica gravada disponível no ABA, é o ambiente virtual de aprendizagem. Aí você pode ver, rever novamente aí, né, o tipo aí de simbologia, caso você tenha dúvida. Então, voltando aqui para você, ó, tá aqui, ó, aquele sinal é um sinal pneumático, tá vendo? Então, aqui temos transmissor de vazão 201, registrador de vazão 201, sinal pneumático. Temos o registrador de vazão, né? Conectado ao registrador de pressão, né? Registrador de vazão e registrador de pressão. Lembrando que o F é vazão e o P é pressão. Temos aqui o V, válvula, C, controlador, F, vazão. Então, controlador, registrador de vazão, comandado, válvula, né? Comandando aí, né? Uma válvula de controle, com transmissão pneumática. Essa aqui é uma transmissão pneumática. Essa transmissão pneumática aqui, então, é um controlador, registrador de vazão. Temos o transmissor de vazão, ok? Isso aqui é bastante utilizado na linha de produção. E aí, partindo agora com a parte, né, já completando, né? Então, temos aí indicador de pressão, o manômetro montagem no local. Temos o registrador de pressão no painel. Tem uma válvula controlador de pressão, transmissor de pressão, controlador registrador de pressão, né? Aqui é o alarme de pressão alta, tá vendo? Alarme de pressão alta. H é alto, o L é baixo, ok? Certo? Aqui o professor Alan demonstra para vocês a válvula controladora, reguladora de pressão, né? Auto-atuada, né? Temos controlador de pressão tipo C, comandado aí por sistema de válvula de controle com transmissão pneumática, ok? Temos aí a parte aqui de instrumento combinado com registrador, né, de controle de nível, comandando aí uma válvula de controle com transmissão pneumática, ok? Né? Tá aqui a transmissão pneumática, tá vendo? Aqui nesse caso temos indicadores, né, de temperatura agora. É indicador de temperatura 201, indicador de temperatura 301, indicador de temperatura 102, temos o registrador de temperatura, né? Certo? Agora, cada parte eu vou aumentando, tá vendo? Foi um passo a passo aí para você começar a aprender, né? Então, temos controlador, indicador de temperatura, uma válvula controladora de temperatura, temos uma válvula controladora de temperatura 401 e 302, né? Temos controlador, registrador de temperatura, registrador de temperatura, válvula controlador de temperatura. Aí você fala assim, professor, mas onde que eu vou estar utilizando esses instrumentos? Nós temos vários exemplos aí. Vamos, por exemplo, para a fabricação do leite, né? Você acha que o leite só sai da vaquinha, pronto, já está lá pronto para você. Não, tá não, entendeu? Então você imagina que a vaquinha está lá no pasto lá, tal, pegou, comeu o pasto, pererê, pororó, tal. O produtor foi lá, tirou o leite da vaca lá, aí pegou, guarda esse leite no refrigerador e vende.
Aí o pessoal vai com aqueles caminhão lá, já viu? Pega os caminhão, pau, enche de leite lá, tal. Aí pega e leva lá para a fábrica lá, né? Onde vai processar esse leite. Quando vai processar o leite, pessoal, a gente fala assim, o processo de fabricação do leite, certo? Aí lá na fábrica, você pensa que o leite chegou, aí é assim, ó. Aí tem uma separação. Aí nessa separação, primeiro, você tem uma limpeza do leite, né? Certo? Aí nessa limpeza do leite, aí nós temos aí três tipos de leite. Aí o leite, que é o mais barato e tudo mais, tal, né? Que a gente deixa com bastante gordura, tal, né? Bastante lactose, tal, essas coisas assim. É o menos processado. É aquele leite saquinho que vocês conhecem, entendeu? Né? Aí aquele leite de saquinho é o mais, é o menos processado, ele tem mais gordura, mas inclusive ele é mais barato, né? Ok? Aí ensacar com data e tudo mais, tal, levado no comércio. Só que aí nós temos o leite que nós chamamos aí, né? O leite integral. Então, aí tem um equipamento lá na indústria que nós chamamos de blender. Aí esse leite, ele passa pelo blender, já reduz a quantidade de gordura, já é feito um processo aí que mata mais a questão de bactéria e micro-organismo. Só como é que mata bactéria e micro-organismo? Você pensa que primeiro os equipamentos é tudo em aço inox. Você fabrica e for numa fábrica, você vai ver que os equipamentos tudo é em aço inox. Aço inox, ele mata bactéria e micro-organismo. Além disso, tem um processo que a gente chama de pasteurização. Aí pega esse leite, aumenta a temperatura e depois não derrama o leite. Aumenta a temperatura, rebaixa a temperatura, o leite fica geladinho. Baixou a temperatura, começou a matar bactéria e micro-organismo, entendeu? É retirado parte da lactose e parte de gordura. Aí o que acontece? Esse leite já foi mais processado, né? Certo? Mais, né? Produzido aí. Aí quer dizer que esse processo de fabricação ficou mais caro. Como ficou mais caro, o produto sai mais caro. Então, o leite que vocês conhecem de caixinha lá integral, ele é mais caro por causa disso. E aí nós temos outro processo dessa máquina também, que é o blender, que é um leite já que ele tem um processamento maior ainda. Aí nós chamamos já o leite semi-desnatado. Esse leite semi-desnatado, você pensa que ele passa para a parte de baixo. Novamente tem esse processo aí para matar bactéria e micro-organismos, né? Os equipamentos tudo em aço inox, né? Só que ele é mais processado, retirando mais lactose e retirando mais gordura do leite, entendeu? Então quer dizer que esse semi-desnatado ele tem menos gordura, ele foi mais processado, entendeu? Certo? E aí ele vai ser embalado, datado, né? Nas caixas, que geralmente a gente fala que é caixa Tetra Pak. Aquela caixa de leite que vocês conhecem lá, ela também ela é para matar bactéria e micro-organismos. Como, professor? Se um dia você tiver curiosidade, saúde, um dia você tiver curiosidade, você pega, depois de acabar o leite, né? Você pega lá aquela caixinha, certo? Do leite, abre ela para você ver. Você vai ver que ela é toda metalizada lá dentro, lá. Ó. Por quê? Para matar bactéria e micro-organismos. Você pensa que o que é inimigo de alimento? Bactéria e micro-organismo, certo? Por isso você tem que tomar cuidado nos restaurantes que você vai por aí, às vezes restaurante muito chique e tal, essas coisas assim. Se tiver bactéria e micro-organismo, meu amigo, isso aí dá uma dor de barriga, não sei que você vai ver. Então não pode. Leite tem que ir para o mercado, né? Seguindo todas as normas técnicas. Mas já falei do leite saquinho, do semi-desnatado, agora vamos para o desnatado. No equipamento blender, novamente, vai passar por esse processo de pasteurização, matar bactérias, micro-organismos e tal. E aí sim, aí o que que fez? Nesse leite, você pensa que ele é um amigo do coração. Por quê?
Porque tudo que é gordura ruim, você pensa que vai embora, certo? Vai mandar tudo que é gordura ruim embora. Aí manda essas gorduras embora, reduz a quantidade de lactose, que tanto que as pessoas que bebem, a pessoa que bebe o leite de saquinho, se ela for beber um leite desnatado, ela vai falar, nossa, esse leite é pura água. Não é não, é porque foi retirado tanto lactose como gordura, entendeu? Certo? E aí, novamente, ele passa pelo processo aí, né, de embalagem e vai para o mercado. E aí nós temos outro leite que, que nesse equipamento também, que aí sim, aí esse leite é o danado. E, inclusive, para fazer ele é bem complicado. Por quê? Porque retira tudo que você pensar que é lactose do leite. Entendeu? Aí retira tudo que é lactose desse leite. Só que aí o leite ele fica muito aguado. Aí as pessoas não iam comprar, entendeu? Ninguém ia comprar esse leite. Quando a pessoa não ia comprar o leite, o que que faz? Adiciona açúcar no leite. Se você pegar a pessoa que está comprando o leite zero lactose, ela não percebe, mas se ela comprar o leite, ela não sabe disso. Ela está bebendo um leite que é zero lactose, mas ele é adicionado açúcar, entendeu? Porque senão as pessoas não bebiam esse leite. Aí o leite zero lactose, ele já tem um gostinho assim e tal, é mais adocicado, entendeu? Né? Se você, depois se você tiver curiosidade, vai no supermercado e pega lá atrás pra você ver. Você vai ver que é adicionado açúcar, entendeu? Então eu falei para vocês aí um processo de fabricação do leite. Às vezes, se você não sabia, você está sabendo, ok? Certo? E eu não vou falar as marcas aqui, mas vocês, nós temos diversos aí fabricantes de leite aí, que às vezes o transporte é bem elevado, sabe? A distância é bem elevada. Aí tem que colocar cloroformo no leite para ele durar mais, entendeu? Né? Aí tem marcas de leite aí que coloca mais cloroformo, tem marcas de leite que coloca menos cloroformo. Para você saber disso, você vai ver o preço lá no mercado. Coloca o preço mais alto lá que coloca menos cloroformo. Já tá a dica aí para você, certinho? Dando continuidade, nós temos aqui então, já falei de indicador, de controlador, de sistema. Pessoal, sistema de alarme na parte de fabricação é mega importante. Tem um equipamento na indústria que é o que a dona de casa utiliza em casa, certo? Só que de menos porte, que é a panela de pressão. Imagine que a dona de casa usa a panela de pressão para quê? Para aumentar a temperatura e fazer o cozimento dos produtos mais rápido, não é não? Certo? Cozinhar lá o feijão, a mandioca. O que mais que cozinha na panela de pressão? É isso aí, né? Feijão, mandioca, tal, certo? Na indústria, do mesmo jeito, o que que a gente faz? A gente utiliza não a panela de pressão, né? Só que uma panela de pressão bem maior, gigantesca. A gente chama de caldeira. Aí a caldeira, o que que acontece? Né? Você imagina que é uma panela de pressão gigantesca. E essa caldeira ela tem que ter um controle de nível, de vazão, de pressão, que é igual, a caldeira é igual a panela de pressão. Se a panela de pressão entupir a válvula lá, aquela válvula é aquela lá, olha o efeito sonoro, né? Aquela é a válvula. Se aquilo ali entope, meu amigo, né? Explode a panela de pressão. Se no caso da caldeira também entupir lá, o que acontece? Ela pode explodir. Para evitar isso, temos sensores, né, indicadores, controladores de temperatura e de alarme também. Para evitar aí que uma caldeira exploda. No caso da dona de casa, a válvula lá, se ela notar que a válvula parou ou então entupiu, tem que desligar na hora. Se ela não desligar, o que acontece? Aumenta a pressão interna, né? E explode, entendeu?
E quando a panela de pressão explode, a quantidade de litros é a quantidade de força, entendeu? Certo? E aí a pancada é forte. Por isso que a gente tem que ter um controle aí, né? Bem específico que é essa parte de pressão. E aí tá aqui o exemplo de tubo capilar. Temos aqui o transmissor de temperatura instalado no campo, final pneumático, válvula com atuador pneumático, controlador indicador de temperatura, né? Instalado na sala de controle, acessível ao operador, né? Transmissor de temperatura, tá vendo? TT, transmissor de temperatura. Controlador, indicador de temperatura. Aqui o endereço é 101, né? Aqui uns exemplos dos instrumentos, né? Temos aí o indicador, registrador, o unidade de alarme, controlador, transmissor de pressão, válvula de controle. Aqui não está colorido, tá, pessoal? Mas esse aqui é azul. Temos aqui o termômetro, né? Temos aí diagrama de blocos como indicador, integrador, registrador, controlador. Controlador, esse aqui a gente pode falar que é um CLP, que é conhecido como controlador lógico programado, ou a mesma coisa no inglês também, que é PLC, ok? Temos o conversor, o atuador, é o elemento final de controle, transmissor, detector de vazão aqui no caso, tá vendo? E aí um sistema aqui, né? Um diagrama de automação, temos o set point. O que que é o set point? Set point é o valor desejado. Por exemplo, temos a temperatura que é 70 graus Celsius, é o valor de temperatura que deve ser aí, né? Indicado aí, né? Para a nossa parte aí de processo de fabricação. Então temos o set point, temos o erro, o controlador, no caso seria um controlador de temperatura, a ação do controle, o elemento final de controle, a válvula, né, que vai fazer aí o controle desse processo, variável controlada, no caso a variável poderia ser temperatura, um medidor de temperatura e aqui a variável observada, tá vendo? Então esse aqui é um sistema automatizado, né, com a parte de controle industrial, ok? Variáveis de processo, né? Quaisquer propriedades variáveis de um processo divide-se em variáveis controladas, variáveis observadas, né? Temos que observar a temperatura, controlar a temperatura e variáveis manipuladas. Os instrumentos são bastante utilizados como dispositivo para medir, controlar uma variável de processo, né? E aí nós temos vários medidores de temperatura aí, né? Sensores de temperatura que são utilizados aí na nossa parte de fabricação industrial. A nossa malha de controle tem um sistema de combinação aí de dois ou mais instrumentos ou funções de controle arranjadas de tal forma para medir e controlar, né, as variáveis do processo. E aí, nesse caso, quando a gente fala da parte de fabricação, nós temos que ver também os instrumentos. Por isso que nesse slide aí eu demonstro para vocês os instrumentos que são utilizados hoje em dia na parte de automação. Nós temos aí a montagem em campo, né, do nosso instrumento de temperatura. Ele está medindo lá a temperatura lá, ele está com a indicação tanto em graus Celsius como Fahrenheit, né? Temos aí o sensor de temperatura, nós temos vários tipos de sensores aí no mercado. Por exemplo, nós temos o PT100, que é bastante utilizado. Temos a montagem em campo, né? Certo? Ali é a montagem no painel, aqui ali é a montagem em campo. E aí, essa numeração especificamente, você vai ver que é o endereço, né, de cada equipamento que está sendo instalado lá no processo de fabricação. E aqui é um exemplo, né, do técnico que está fazendo aí a montagem, né, em campo. E, logicamente, nós temos que fazer uma seleção e especificação desses equipamentos.
Primeiramente, temos que verificar aí os requisitos do nosso processo de fabricação, especificações técnicas, né, desse processo de fabricação, custos e viabilidade econômica, né? Realmente compensa você entrar com esses instrumentos, né? Porque é o seguinte, pessoal, quando você vai trabalhar com a tecnologia mais avançada, você tem que fazer um investimento mais alto. E tem empresário que fala o seguinte, fala, para que eu vou mexer em time que está ganhando? Eu estou realizando meu processo de fabricação, estou ganhando meu dinheiro. Ah, eu tenho a perda? Tem. Só que mesmo assim eu estou ganhando meu dinheiro. Agora você está falando que eu tenho que investir 50 mil em equipamento para aumentar minha produção? Não, esses 50 mil eu posso utilizar em outras coisas. Então tem empresário que pensa desse jeito. Mas não, tem empresário que já pensa o seguinte, quando você for fazer um investimento de 50 mil reais, você vai triplicar a sua produção, vai reduzir a perda de matéria-prima, certo? E vai fazer uma seletividade melhor aí, aumentando a qualidade do seu produto, sem dizer que você vai trabalhar com a mão de obra qualificada. A escolha dos equipamentos deve considerar as condições operacionais, né, do nosso processo de fabricação. A especificação técnica deve incluir aí precisão, medição, tempo de resposta, que às vezes tem um delay aí, né? Compatibilidade com outros instrumentos. E análise de custo e viabilidade econômica, né? É fundamental, né? Para a parte tanto de instalação, manutenção e desempenho. Instalação de máquinas e equipamentos industriais, como otimizar esse processo? Não inicie nenhuma operação sem um projeto industrial. Então, o pessoal está lá, você vai ver que tem um projeto industrial, entendeu? Faça o planejamento de cada processo de instalação de máquinas e equipamentos industriais, que nós chamamos aí, por exemplo, de APR, que é a análise preliminar de riscos, ok? E aí você pode fazer uma análise preliminar de riscos, né? Antes de você começar a desenvolver essa atividade. Não deixe de verificar todos os requisitos técnicos. Tenha operadores treinados. Caso não tenha operadores treinados, verifique aí um curso curto aí, né? Que você pode estar passando para os seus profissionais para qualificar eles no desenvolvimento dessa parte de instalação e manutenção. Não abra mão da segurança, ou seja, siga os requisitos aí de NR10, que é para fazer instalação e manutenção com segurança. NR12, trabalhar com instalação e manutenção de máquinas e equipamentos com segurança. Temos aí a parte de EPI, que é equipamento de proteção individual, e EPC, que é equipamento de proteção coletiva, que utilizamos aí, né, para o bom desenvolvimento do trabalho, evitando o acidente. No caso de equipamento de proteção individual, você pode verificar que os funcionários estão utilizando aí capacete, uniforme, bota, né, com a classificação para eletricista, nós chamamos CA, né, certo? Temos aí óculos de proteção, toda a parte aí de equipamento de proteção individual. Nesse caso aí, da parte de manutenção, eles têm que colocar como o equipamento de proteção coletiva, colocar lá os cones, a fita zebrada, né? Colocar as placas de identificação e não manobre este equipamento, pois ele está em manutenção, ok? Certo? Utilize então equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva para o bom andamento aí, né? Do seu trabalho, ou seja, não abra mão da segurança. Conte com um especialista, né, para auxiliar no desenvolvimento do trabalho. Aqui o professor Alain mostra para vocês aí, direto da fábrica, um sistema de malha de automação industrial. Nesse sistema de malha de automação industrial, então, vamos lá. Temos aqui, ó, tanque 1 de aço inox, com nível aqui, tá vendo?
Temos as resistências, duas resistências aqui, ok? Certo? Temos aqui o controlador indicador de temperatura, transmissor indicador de temperatura, que é uma malha de temperatura. Temos o controlador indicador de nível, certo? Transmissor indicador de nível, certo? Aqui é a válvula controladora de vazão, tá vendo na cor azul aqui agora, né? Transmissor indicador de vazão, controlador indicador de vazão. Então, esse aqui é a malha de vazão. Malha de vazão, malha de temperatura, né? E aqui é o nosso motor trifásico. Aí, geralmente, você pode conhecer como MIT. MIT é motor de indução trifásico, ok? Certo? Então, temos o motor de indução trifásico, né? Temos aqui a parte de pressão, né? A parte de vazão, a parte de temperatura. Aqui são os sensores, tem acima do tanque aqui que trabalha com segurança. Qualquer coisa antes de acontecer qualquer acidente, que é essa parte que ele supita, né? Vai para a parte de cima. Essa aqui é uma malha, né? De automação, instrumentação e controle, ok? Que nós falamos aí que é o acionamento de máquinas e equipamentos com inovação e tecnologia, onde você tem aí, né, essa parte geral que nós chamamos de supervisório, ok? Beleza? E esse aqui é o modelo do professor. Temos aqui a instalação de equipamentos e dispositivos, uma malha de controle de nível, ok? Então temos o nosso tanque, as bomba 1, bomba 2, reservatório, certo? Aí temos descrição, diagrama de nível, diagrama de temperatura, especificação técnica e manual, tá vendo? Esse aqui é outro modelo do professor, onde nós temos aí diversos equipamentos. Temos o tanque aqui com as duas resistências, lembra lá que eu mostrei para vocês? Né? Certo? Novamente temos aqui descrição, diagrama de temperatura, especificação e manual. Segurança e conformidade. Siga as normas técnicas, né, e regulamentadoras, como eu citei para vocês. NR10, NBR 5410, norma DIN. Procedimento de segurança, conformidade com certificações. E para concluir a nossa aula de hoje, né, espero que vocês tenham gostado, né, que foi sobre a parte de automação industrial, né, acionamento de máquinas e dispositivos, que é fundamental para, né, a parte de otimização dos processos, proporcionando dados precisos, com controle aí e aprimorando aí a parte, né, de produção industrial. Aumentando aqui para vocês. Desejo a todos aí uma ótima semana, né? Um abraço, fica com Deus e ótima semana.